esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. DeusaCast 14 no ar. João Negromonte, mais uma vez estamos aqui hoje para um bate-papo muito legal sobre cannabis. Vamos correr aqui porque o assunto vai ser muito interessante. Já dizendo aqui que o DeusaCast é um oferecimento da Medical Cannabis Fair, a principal feira científica e profissional da América Latina, e do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Esse evento que em 2024 trouxe um marco importante para a discussão sobre a cannabis medicinal no Brasil, e também Sechá Academy, né, João? Porque a gente vê que a prescrição, a tendência de que cada vez mais médicos passem a aderir à terapia endocannabinoide, que tem transformado a vida de muitos pacientes, e a Sechá Academy é uma escola voltada para oferecer todo esse suporte para o médico prescrever com segurança. Inclusive, a gente acabou, Leandro Maia, de fazer aí a terceira turma da Sechá Academy, onde aí uma série de profissionais médicos foram capacitados, estão aptos a prescrever os compostos da cannabis para fins medicinais. E hoje, Leandro Maia, esse podcast hoje vai dar o que falar, porque o nosso convidado de hoje é mais que especial, meu amigo, sou fã dele, grande empresário. Vou deixar você apresentar ele. Vai deixar eu apresentar? Vou deixar você apresentá-lo. Vamos lá. Com vocês hoje aqui no DeusaCast 14, Marcelo Galvão, CEO da Tegra Pharma. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, João. Foi a primeira vez que eu faço uma apresentação assim com voz de locução, né? Foi um negócio assim com tambores diferenciado. rufando, Como é que é? assim, somente no meu imaginário, né? Muito legal, Obrigado, mas viu? esse Muito convidado legal, viu, merece. Esse convidado merece. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, meu querido. Obrigado vocês, parabéns pelo trabalho em todas as frentes que vocês têm. O DeusaCast, todas as iniciativas do Sechá, Medical Cannabis Fair, tudo. Trabalho de excelência super importante para o setor. Parabéns. Bom, nós Muito não obrigado. iríamos perguntar, né? Mas já que você falou da Medical Cannabis Fair, né? Óbvio que iríamos perguntar. Sua percepção aí sobre o evento esse ano aqui em 2024, que você participou, e o que você pode dizer para nós aí? Olha, foram 3 versões de evento já, né? E uma sempre muito diferente da outra. Nosso mercado é muito dinâmico, gente entrando, gente saindo do mercado também. Então deu uma repaginada total. Tava um perfil bem médico e um perfil bem empresarial nesse ano. Eu acho que vocês encontraram o tom aí para seguir com as próximas versões do evento. E foi muito bom. As empresas novas que tiveram presentes aí, tem algumas delas que podem ter uma participação interessante no mercado, principalmente fornecedores de produtos para 327 que estavam lá, novos players aparecendo. Teve destaque para o pessoal do Uruguai também, que não estava muito conectado com o mercado brasileiro e estão encontrando seus caminhos. Foi bem interessante. Um evento de alto nível, assim, para a gente especificamente, ou talvez para mim especificamente, foi bem legal para network. Rever algumas pessoas do mercado, conversar. Cara, o contato pessoal humano não tem nada melhor, né? Não tem nada igual. No mundo que a gente está hoje, não são tantas as oportunidades da gente estar se encontrando e conversando com tanta gente que tem um protagonismo interessante aí no nosso mercado. Perfeito. E Gabi, seguindo aqui na pegada business, né? Na pegada business, a gente vai seguir aqui o DeusaCast, então, falando sobre o mercado da cannabis no Brasil. Então, João, você faz a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo aquecido aqui com o Marcelo Galvão. Eu acho que não poderia ser diferente, Leandro, começarmos aí com como a evolução desse mercado da cannabis no Brasil, Marcelo. Eu quero entender de você como você enxerga esse crescimento, principalmente dos usos medicinais no Brasil. Sabemos aí que há pouco tempo atrás tínhamos cerca de 12 mil pacientes que faziam uso dos medicamentos de cannabis. E hoje nós temos um número aí, não está atualizado, de 400 mil. 430, né? 2023. 430 mil. Dado da Kayamind. Mas no último DeusaCast, a gente teve um número maior ainda com o pessoal da Canonical, que falou 600 mil, a última atualização. Como você enxerga esse crescimento, Marcelo? Por que o Brasil tem esse cenário tão benéfico, digamos assim, para o uso medicinal da cannabis?
Então, primeiro eu concordo com os números, acho que a ordem de grandeza é essa e é daí para cima, tá? E a cada dia que a gente fala, esse número acrescenta alguns milhares, tem dias que talvez até dezenas de milhares, dependendo de como for. Está crescendo muito mesmo, as pessoas têm resultado com a cannabis, cada vez os médicos sabem prescrever para um número maior de patologias, então é bem interessante. E o Brasil, ele já se notarizou, algo que acho que é um consenso mundial, que a gente criou um mercado diferente, que é um mercado verdadeiramente medicinal. Na América Latina é o grande mercado, mas medicinal é o único mesmo comparado com os Estados Unidos ou com a Europa, no modelo que a gente tem, em que tudo só sai da prescrição do médico, é um mercado controlado e é um mercado em que o médico é bem treinado. Tem muitas empresas aí, como vocês, no curso de vocês, a gente também nas nossas iniciativas e outras, fazendo um trabalho muito bom. E o médico brasileiro está aberto, aprende, está pegando a mão e, enfim, é uma confluência de fatores muito boa. No início, eu diria que 2016, vamos pensar assim, 2015, era um movimento de mães, era um movimento de pacientes. Verdade. Hoje é um movimento de médicos também, sabe? Isso é mérito de um regulatório que focou no medicinal. Porque qualquer outro desenvolvimento teria abafado o medicinal, ele não amadureceria como chegou até agora nesse estágio, como tem ainda muito para amadurecer. Podemos falar que o modelo regulatório da cannabis no Brasil é um dos mais avançados, um dos melhores? Podemos falar isso? Eu falo isso sempre. A gente tem o melhor modelo do mundo hoje. Porque não é um modelo com a barreira do modelo farmacêutico, de ter que ter estudo clínico. Eu questiono muito essa questão do estudo clínico, porque hoje em dia, com a possibilidade de você fazer uma série de estudos, uma série de usos, levantar uma série de dados, no caso da cannabis, eu diria que tem estudos clínicos que são completamente desnecessários para a gente saber do resultado que vai ter, tá? Então, o modelo que a gente tem, que é um modelo que é um fast track, quer dizer, um atalho para você colocar produto disponível para o consumidor final e para o médico prescrever, médicos e pacientes, e você não precisar fazer isso, que hoje é questionável qual é a necessidade e a validade, é algo que o Brasil saiu à frente do mundo todo. E, além disso, a gente tem a via da importação, que permite ter os melhores produtos, melhor tecnologia, melhor preço, coisas de ponta avançadas, e você já tem a possibilidade também de ter os produtos em farmácia. Eu acho que ter produto em farmácia é muito bom, poderia haver menos rigidez. Eu sou a favor da mera notificação e não do registro de 327, como é feito hoje. A Anvisa, quando aprovou a lei em 2019, ela fez uma audiência pública anterior em que ela dizia que bastava a mera notificação, que basicamente é um controle de farmacovigilância muito mais simples. Ela mudou na última hora e passou a fazer exigência de estabilidade e de uma planta CBPF. Isso, para mim, não é necessário, porque você tem COA lá fora, você tem padrões de ISO das plantas lá fora nos Estados Unidos, que não precisa ser FDA, e você tem o controle de qualidade dado por essas variáveis. Enfim, a Anvisa ela restringiu um pouquinho, mas não deixa de ser uma boa regulação. E eu enfatizo isso porque eu acho que pode se incorrer no erro de achar que a boa legislação é a 327. A boa legislação é a combinação da 327 com a 660. Vamos deixar claro que isso é que é diferente no Brasil, isso é que é importante. Se você pudesse colocar assim, a relevância de cada uma delas para o mercado, como que você colocaria? A 327 ela permite um acesso rápido ao produto e ela dá segurança aos médicos que não conhecem profundamente a cannabis. Eles estão acostumados a prescrever um produto que a Anvisa foi lá, olhou, atestou e está disponível na farmácia. Então, o fato de existir a 327 não é um benefício para o paciente, é uma segurança para o médico e isso está acelerando muito a entrada de novos médicos no mercado. Então é importante por isso, porque foi dentro do modelo que o médico está acostumado a utilizar. A 660, por sua vez, oferece um leque muito maior de produtos, preços melhores, variedade de produto dentro da mesma categoria e a inovação tecnológica
que ocorre rapidamente no setor farmacêutico, na produção de produtos como esse, ela vai estar sempre anos na frente na 660 em relação à 327. Então, o acesso a produtos de melhor qualidade e inovação vai ser sempre a 660. E variedade, né? Você não tem um produto na farmácia hoje com CBG, você não tem um produto com CBN. Eu vou dar um exemplo. Hoje, o nosso segundo produto mais vendido é o produto 1 para 1, de THC com CBD. E esse produto a Anvisa, pelo regulatório atual da 327, proíbe ter em farmácia, o que é um contrassenso, porque você tem aprovado o Mevatil, que é um 1 para 1, e outras empresas apresentaram uma formulação de 1 para 1 para 327, passaram em todos os crivos de estabilidade CBPF, e a Anvisa não aprovou, dizendo que precisa ser majoritariamente CBD. E mesmo tendo um pouquinho mais de CBD, como era só um pouquinho, ela não aprovou. Então, esse tipo de barreira sempre irá justificar a existência da 660. Não existe produto hoje no mundo apresentado para a Anvisa, dossiê, nada de CBN, nada de CBG, e o CBN hoje é a melhor molécula do mundo para tratar insônia. O CBG é a melhor molécula como anti-inflamatório. E tudo isso é acessível simplesmente através da 660. Além disso, produtos que a Anvisa nem regulou como formulação farmacêutica. Hoje, algumas empresas, a gente tem, por exemplo, pasta de dente e colutório bucal, que não dá para você registrar na 327. E eu hoje acredito, aí é um produto da nossa empresa, e que demora ainda para estar na farmácia na 327, é um produto em comprimidos. Eu uso esse produto e para mim é o melhor produto do mundo hoje. E isso vai demorar 2, 3, 4 anos para estar na farmácia, precisa ter um estudo clínico. Então esse produto, por exemplo, além do THC, já justificaria, sem dúvida nenhuma, a permanência ad eterno da 660. Então são essas coisas que fazem a diferença. Se não fosse a 660, os médicos não estariam usando, os pacientes não estariam usando e ninguém saberia como é bom, como é eficiente e o bem que esses produtos fazem, entendeu? Acho que você fala a palavra-chave disso daí, né? O bem que o produto faz, né? Porque o que está em questão aqui é a qualidade do tratamento, porque o paciente canábico, ele necessariamente precisa de uma atenção personalizada, né, Galvão? Sim, sim. Precisa de uma atenção. Muitas vezes é uma questão familiar que muda toda a dinâmica familiar. Quando você usa um produto de cannabis, resolve uma questão com uma criança, principalmente. Por exemplo, uma criança, um adolescente autista, uma criança com epilepsia. E eu vou citar um exemplo aqui. Tem um médico muito famoso no nosso setor. Ele é neuropediatra. E ele me confessou lá no Medical Cannabis Fair que depois que ele começou a prescrever o nosso produto em comprimidos, ele nunca mais prescreveu para crianças autistas ou com epilepsia nenhum produto em óleo, porque ele nunca viu um resultado igual a esse, e a gente está discutindo com ele para fazer algumas pesquisas clínicas. É realmente muito superior. E aí ele me deu o exemplo que com óleo ele nunca conseguiu tirar nenhuma criança autista do desmame do Venvance, que é um produto super forte. E ele disse que com o nosso produto ele desmamou todas as crianças, tirou todas as crianças do uso do Venvance, evitando todos os efeitos colaterais do Venvance. Tá? Então, quando você ouve depoimentos como esse, e que é um produto que só é acessível pela 660, é que vai ficando cada vez mais claro a importância. E isso, assim, tem pouca gente usando ainda. Se não começar, se não der espaço para crescer, e a 660 é que vai trazer as tendências, essas tendências nunca vão se firmar como o mainstream, entendeu? E mais pessoas vão acessar para que o bem maior seja feito, ou um bem para o maior número de pessoas seja feito. Galvão, em questão do cultivo em território nacional, por exemplo, uma produção nacional, você acha que isso pode caminhar junto com essas resoluções? Isso deve ser algo separado dessas resoluções? Qual que é a sua opinião sobre a produção nacional desses produtos? Então, eu vou falar algo que eu falei para você outro dia, que eu fiquei feliz de poder compartilhar com você. Dia 25 de abril agora teve a audiência pública, né, para discussão do caso da empresa DNA, que foi o primeiro que chegou lá no STJ e está sendo discutido como paradigma a partir do qual todas as outras ações devem ser baseadas, né?
E houve uma sinalização clara por parte da maioria dos membros da sociedade que deve haver uma aprovação, foram todos a favor, com muitos argumentos interessantes. Todos os membros do Poder Público, do Judiciário, do Ministério Público que estavam lá foram muito positivos nas suas manifestações. E, ao final, a ministra disse que ela viu que o assunto é importante e que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade e tem que ser rápida. Ela frisou isso. Sim. Então, eu acredito que venha para esse ano ou para o começo do ano que vem e que seja positivo, que vai haver uma aprovação. Tá? E eu digo que eu fiquei feliz com isso porque essa ação é filho meu. Eu recebi um link em um WhatsApp em 2019, quando o Paulo Guedes lançou a MP da Liberdade Econômica. E eu trabalhei alguns anos no Banco Pactual e era da área de renda fixa do Paulo Guedes. Então tive contato com ele. E eu sei um pouquinho da forma como ele pensa. E eu olhei aquilo e falei, nossa, o Paulo aqui ele ratificou aqui algo que existe na Constituição americana, que o que não é proibido é permitido. A lei já diz isso, mas aqui tem muito mais força. Com isso daqui, baseado nos acordos, nos tratados internacionais, eu consigo aprovar o cultivo de hemp no Brasil. Na hora veio. Liguei pro doutor Arthur Arsuf. Arthur, a tese é assim, pá. Eu falo, eu pisco, ele já sabe o que eu tô falando, a gente tem um bom entrosamento. Bebeto e Romário. Bebeto e Romário, isso aí. Várias coisas saíram assim. A gente ganhou algumas coisas recentemente numa outra frente, na Cannabis também, que foi do mesmo jeito, né? Mas é isso aí, gostei. Bebeto e Romário. Dá para fazer, vamos fazer. E foi aí que ele fez a ação. Quando a DNA procurou, ele nos consultou para saber se poderia prestar serviço para uma outra empresa. A gente achou que eles eram do bem também, tinha uma proposta boa e o Arthur está advogando para eles também, mas nasceu disso daí, que entendeu? Legal. Desse momento. Aí a gente ganhou a liminar em 2019, foi confirmada, depois foi suspensa e agora deve vir para esse julgamento. Mas enfim, eu estou dizendo tudo isso porque a inovação, algumas mudanças sociais, as mudanças sociais podem vir de qualquer um dos três poderes, mas no Brasil a gente tem essa tradição de que muitas das mudanças sociais estão vindo através do poder judiciário. E eu já tinha essa visão lá atrás, por isso que a gente investiu nessa tentativa. E eu acredito que, primeiro, que vai ser aprovado, segundo, vai ajudar muito em toda a questão medicinal, porque a gente ainda é embrionário no sentido de que muitas coisas têm que ser descobertas e a pesquisa vai ser fomentada, questões climáticas, custo, uma série de coisas vai ser favorecida para o medicinal. Mas o medicinal ele já está muito bem estabelecido. A grande vantagem que vai ocorrer de aprovar o cultivo do cânhamo industrial é que a gente vai poder fazer alimento para gado, vai poder fazer alimento para ser humano. A semente de cânhamo ela tem mais de 50% de proteína. Quanto você acha que um cogumelo tem de proteína em relação ao seu peso? Não faço ideia. O cogumelo que mais tem 5 ou 6 gramas é o cogumelo Paris. Os outros cogumelos todos uns 3 gramas de proteína. Um bife tem 33 a 40 gramas de proteína em 100 gramas, tá? Vamos fazer assim, o percentual. O cânhamo tem mais de 50% de proteína. É mais do que a carne, é muito mais do que o cogumelo, que a gente acha que está comendo cogumelo e tem muita proteína, não é nada disso. Então, pode ser uma fonte de proteína para animais e para humanos, que é a principal hoje em dia na natureza. Além disso, a gente pode fazer o concreto de hemp, a gente pode fazer ferro ou um elemento semelhante ao ferro para substituir o ferro na construção civil, tem todas as aplicações na indústria têxtil, e eu aprendi com a Chiara da DNA no dia da apresentação, não estava no meu radar isso. Hoje a agricultura brasileira está sofrendo uma enorme crise, porque o que aconteceu durante a pandemia, eu vou dar números aproximados, não são reais, mas para dar uma dimensão, na pandemia vamos dizer que a saca de soja custasse R$120. Ela passou para 200, só que o insumo custava 70 e passou para 120. Hoje a saca voltou para 120 ou 140, mas o insumo ficou lá caro. A semente está cara, o defensivo está caro, o insumo está caro. As margens da agricultura brasileira estão baixíssimas. As terras estão perdendo valor e há dificuldade de rentabilidade para os agricultores. E uma das coisas que
pode melhorar essa rentabilidade é sempre a entre-safra ou as safrinhas. Aí você tem janela sanitária que impede, algumas safrinhas. E na rotação de cultura, você está preso ao milho e está preso ao algodão para tentar ter alguma rentabilidade. E o nível de praga que você tem hoje no algodão impede que você tenha lucro, porque a maioria das pessoas que planta não colhe. E ao invés de ter uma receita extra, tem uma despesa adicional. O milho também tem seus problemas. E o hemp industrial hoje parece ser a melhor alternativa para que a agricultura brasileira volte a ter uma melhor taxa de rentabilidade, sendo utilizado na entre-safra, no lugar do milho e do algodão. Enfim, são incontáveis os benefícios que a gente tem para diferentes setores na economia brasileira. Então, isso, sem dúvida, acaba gerando emprego, gerando renda, é essencial para a economia. Achei muito legal. Mas eu queria voltar na história do medicamento, porque a gente estava falando que o paciente canábico, ele é um paciente que precisa de um atendimento, um acompanhamento personalizado. E você disse uma coisa muito legal, que os produtos importados, eles ditam a tendência do mercado, porque sempre vem de fora muita novidade, né? Então você ressaltou muito bem a importância da gente ter essa referência aqui dentro de produtos importados que possam vir a ser tendência aqui no Brasil. E você comentou sobre um medicamento que foi muito eficiente para o tratamento de uma criança. E para a gente mostrar essa dimensão que é a cannabis, em termos de canabinoides, a variedade que ela oferece, dessa formulação, o que você pode comentar dessa formulação, desse medicamento, o que ele trazia de novo, o que ele trouxe de novo para o mercado? Você comentou CBG, CBN, sobre a importância desses compostos, né? Mas eu acho que é legal, isso é importante para a gente mostrar, primeiro, que a planta ela é versátil e que tem muita coisa lá fora que pode ditar a nossa tendência aqui no Brasil. Legal a sua pergunta. Eu vou... Como é que fala? Para dar recado, é isso? Manda um recadinho para lá. Não foi combinado, tá? Mas eu tô achando muita coincidência, porque é o produto que eu uso também. Sério? Tá aqui no meu bolso. Tá no bolso. Tá? Mostra para a câmera. Aqui, ó. CBG. CBG com CBD, é um 1 para 1. Ele tem aqui 25 miligramas de CBD e 25 miligramas de CBG na mesma cápsula, e tem alguns outros compostos que favorecem a atuação desses dois canabinoides. Ele tem também 1%, 1 miligrama de THC aqui, que vai dar 2%, né, no total de 50. Mas deixa eu mostrar, ó que bonitinho. Ó. Em cápsula. Ele é em cápsula. Que interessante. Normalmente, Galvão, a gente vê só o óleo, né? O Só pessoal o óleo. usando só o óleo. Só o óleo. Existem outras variedades, né, da planta. Que Mas isso é inovador, e ele é inovador em todos os sentidos, tá? Ele é um comprimido... Dá para ver na câmera, não? Dá. Ele é um comprimido, tá? Ele é bipartido para você poder... Mostra naquela câmera aberta ali, ó. Ele é bipartido. Tira o papelzinho, então. Tira esse papelzinho aí, que é só o papelzinho de umidade. Pega ele, isso, tira ele. Boa. Combina com o Gabriel aí, a hora que der o Gabriel coloca no ar pra gente. Vai tranquilo, Gabriel. Vai, Galvão, conta pra gente, Galvão. Pode Cara, contar. tem tanta coisa aqui. Eu vou dar um passo para trás. Eu sou economista e advogado. E eu mordo a língua porque a família tem muito médico, dentista, fisioterapeuta. Eu sempre disse que eu tinha certeza que eu nunca ia fazer uma coisa na vida que era trabalhar na área de saúde. Sério? O destino é demais. O destino é demais, exatamente. Enfim, e me vi, né? Acabei sendo investidor anjo de uma empresa em 2016 e entrei no mercado. Enfim, e eu, por dever de ofício, achei que eu tinha que, então, saber o que eu estava fazendo para fazer o melhor. Minha preocupação é realmente trazer aquilo que é seguro, aquilo que vai trazer benefícios para as pessoas e nunca tomar um risco de oferecer algo que pudesse trazer qualquer malefício. Então, eu fiz a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro em Medicina Integrativa, 2020-2021. Em 2021, depois de 20 anos estudando Ayurveda, eu me formei como consultor de Ayurveda e estudo Medicina Antroposófica como um dos principais temas na minha vida hoje. Enfim, estou dizendo isso porque esse produto aqui, ele segue as regras do Ayurveda. Ele é um produto prensado a frio. Eu não tenho aqui nenhum revestimento. Normalmente você usa talco para fazer revestimento e o talco é terrível para o seu
todo para o seu trato digestivo. Eu tenho sensibilidade para isso, eu não posso tomar um comprimido, um medicamento mais do que 2, 3 semanas, porque me afeta o estômago. Esse produto aqui eu tomo há mais de 1 ano e meio, não tenho problema nenhum, porque ele é só o canabinoide e os outros princípios ativos prensados a frio e sem revestimento. É o revestimento que causa o mal. Então ele chega no seu estômago, onde ele abre imediatamente, absorção imediata e não causa nenhum mal. É um produto de uso contínuo que, assim como uma criança pode usar um olhinho a vida inteira, ela pode usar esse produto aqui a vida inteira. E a criança não poderia usar um comprimido da indústria convencional com a formulação que não é o prensado a frio e onde há revestimento, mesmo cápsula dura, soft gel. Todos esses comprimidos ou cápsulas são muito ruins para o trato digestivo. Aqui você tem um ganha-ganha, só tem coisa boa. Então esse é o produtinho. E por que eu uso? Eu tinha pré-diabetes, eu tive Covid pela segunda vez há 1 ano e meio atrás e a minha glicemia subiu para um nível que era diabetes. E eu tomei os óleos tem muita pesquisa, questão metabólica, com a cannabis, CBD e CBG também, e eu tomei os nossos óleos para ver se reduzia a minha curva glicêmica. Não fez cócega. Aí chegou esse produto aqui para a gente fazer teste dele e eu tomei. A minha curva estava indo para 300 com um pão de queijo, veio para 80, 40 minutos depois e ficou o dia inteiro assim, 80, coisa que eu não tinha há muitos anos. Então eu hoje trato toda a minha questão, voltou para o nível de pré-diabetes. Ele não funciona sozinho, eu associo ele com o Glifage, que é a metformina, é um remédio baratíssimo e é básico para uso, seja da pré-diabetes, da diabetes, e tem um resultado que não tem com nenhum outro produto. E esse resultado que eu tenho aqui, eu já apurei para diversas patologias e um dos que mais me tocou, que me emocionou, foi essa questão das crianças autistas. Um médico bem renomado, eu não vou trazer o nome dele aqui, mas eu digo quem é, depois você convida ele para vir aqui falar. Perfeito. Ele não me autorizou, então acho melhor não falar. Mas ele assim se emociona e a gente está com ele desenvolvendo alguns protocolos para fazer isso. Ele e um outro médico parceiro dele para fazer protocolos, para fazer estudos clínicos com esse produto. E essa questão aí das crianças autistas de desmamar de um outro produto que é importante no tratamento convencional e com esse produto aqui deixou de ser importante e aí a qualidade de vida da criança, todas as outras questões do sistema nervoso, trato intestinal, tudo mais fica muito melhor. E a família também, né? Porque a família é também um paciente junto com o paciente, né? Sim, mas isso aí vale para tudo, né? A cannabis é a melhor coisa para a família. E esse negócio que eu perguntei, João, sobre realmente muda a dinâmica familiar. Não só com crianças, mas com idosos também, tá? Não, eu conversei com uma mãe que ela falou assim, Leandro, depois da cannabis a gente conseguiu frequentar um restaurante. A gente não conseguia frequentar o restaurante. Né? Sim. filho autista, né? A criança não parava, não né? conseguia frequentar o restaurante, né? Mas eu fiz essa pergunta, João, para o Galvão, porque assim, é uma coisa que a gente sempre vem colocando aqui no Deusa, que é tentar desmistificar e levar informação sobre o benefício, sobre a versatilidade da cannabis. E, insistentemente, as pessoas, quando fala de cannabis, todo mundo já dá aquela risadinha, o THC ou o CBD. Cannabis não é só CBD e THC, né, Galvão? Acho que é legal você trouxe esse exemplo, porque esse daí é CBG e CBN? Esse daqui é CBD com CBG. CBG. O exemplo que eu trouxe é porque nessa linha aqui a gente tem esse daqui que é o amarelinho e a gente tem uma cápsula que é roxinha. A roxinha, ela é CBD com CBN, que é para melhorar nas questões do sono. E esse daqui é para todo tipo de processo inflamatório e os usos normais, neurológicos, psiquiátricos e outros da cannabis. E aí eu queria que você comentasse para a gente, do ponto de vista empresarial e também da indústria farmacêutica, como que a indústria vem aproveitando todos esses compostos da cannabis? Ainda se limita muito a CBD, THC, ou você já vê que já está ampliando de uma forma muito rápida também essa questão? Sim, está ampliando muito e, de novo, o fato de você ter produto importado é chave para que as tendências sejam compreendidas e aplicadas no Brasil. Eu vou brincar aqui que a gente é que nem o chinês de hoje ou o japonês do passado, que o americano inventava e a gente aprimorava. Então os americanos estão lá inventando, ou os israelenses, né? O Meshulam trabalhou muito em algumas coisas do que eu vou falar aqui, mas enfim, no exterior o pessoal está criando e a gente tem um mercado aqui para colocar à prova com médicos de verdade prescrevendo, pacientes com necessidades
neurológicas e psiquiátricas, a maioria, ou outras, mas sempre um uso medicinal. E aí a gente importa esse conhecimento e aplica aqui, que nem o japonês, né? Ele fazia melhor do que o americano fazia no passado, ou o chinês fazia melhor do que o americano fazia industrializando. A gente traz o que tem de bom lá fora e está aplicando muito mais amplamente do que eles mesmos lá fora. Explica pra gente por quê, Galvão. Até porque você ressaltou também a questão que a gente está fazendo um trabalho muito sério com médicos aqui no Brasil. Por que você faz essa relação e qual a diferença do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo? Cara, nos Estados Unidos o mercado medicinal verdadeiramente nunca existiu, né? Ele só foi uma ponte para o mercado recreativo e as pessoas... A Califórnia foi pioneira, acho que deve ter entre 25 e 30 anos, eu sei que é mais de 25. 94, se eu não me engano, é da Califórnia. É isso aí, é. Então, 94, quase 30 anos agora. 30 anos, é. O Medical Card, mas o Medical Card ele era basicamente um salvo-conduto. Você tinha uma prescrição médica que te permitia usar a cannabis sem ter problemas legais com a polícia. E o pessoal brinca que a Califórnia virou o país com o maior percentual de glaucoma do mundo na população, né? Porque se você prescrevesse para questões psiquiátricas, ela trabalhava no emprego da pessoa. Mas usar cannabis para glaucoma não fazia... Tá tudo certo. Tá tudo certo, não fazia mal para ninguém, Todo entendeu? mundo tinha glaucoma. Todo mundo tinha glaucoma, entendeu? Então era isso. E aí você ficou com os médicos, vamos dizer assim, que não eram médicos pioneiros e ativistas, que a grande maioria dos médicos americanos, eles não quiseram se envolver com a cannabis medicinal porque ela estava sendo desviada da sua função, vamos dizer assim. E aí criou-se uma pecha, entendeu? Criou uma coisa negativa, virou o médico da cannabis, o doutor cannabis, e a maioria dos médicos americanos não entrou para prescrever. E tem lugares também, isso precisa ser dito, tem muitos estados em que eles são proibidos de prescrever também. Então, como a legislação é estadual, a Califórnia liberou o Medical Card, mas até hoje a maioria dos médicos americanos não podem prescrever. Por isso que você tem um mercado que você vai no dispensário e compra e você tem que se automedicar, porque o médico mesmo não pode. No Canadá também teve restrições nesse sentido, entendeu? No Brasil, não. O Brasil... A 660 que iniciou, ela diz que a responsabilidade total do médico e do paciente é a escolha do medicamento e que eles entendem que a Anvisa se isenta de qualquer responsabilidade. Ou seja, o médico está agindo legalmente, de forma autorizada e as questões legais foram todas abordadas de uma maneira inteligente. Isso só existe no Brasil. E aí virou um mercado em que é a caneta do médico, a consciência do médico que permite o tratamento. Nesse cenário, onde, às vezes, por um lado, vamos falar assim, que a 327 se enfrenta ali algumas burocracias e alguns análises mesmo, né, de qualidade, de fabricação e etc. E por um outro lado, que é a 660, existe essa análise também lá de fora, que como você comentou, o ISO, GMP e etc. Mas quando ele chega no Brasil, a Anvisa não faz essa checagem, digamos assim. Você acha necessária essa checagem ou só essa certificação já lá de fora já é suficiente quando estamos falando de uma questão de saúde? Vamos lá. Eu acredito que o mercado se autorregula e todas as exigências para que se faça um produto de qualidade de forma responsável e segura nos Estados Unidos, elas são feitas. A questão a cannabis ela é um produto farmacêutico ou ela é um suplemento alimentar? Ela pode se enquadrar nos dois, ela é um fitoterápico. Eu não estou fazendo uma molécula sintética que se eu fizer errado e puxar uma perninha a mais numa conexão de uma molécula, de um H, de um O, ou de um nitrogênio ou qualquer outra coisa, vai dar um problema enorme. Eu não tenho que garantir padrão de qualidade de produção de uma molécula sintética. A natureza faz e faz com perfeição e o CBD vai estar lá sempre, o CBD, o THC, enfim. Tem as diferentes variedades, mas tudo é testável. Então, por não ser algo que é feito de forma sintética e desenvolvido pela ciência moderna como algo que não existia na natureza, o grau de suplemento alimentar, que é o que é dado nos Estados Unidos,
o grau de fitoterápico, que é o que é dado em outros países, ou o grau até de cosmético, que na Europa não quiseram aprovar de um jeito nem de outro, virou cosmético, e todo uso medicinal na Europa é produto que é registrado como cosmético, tá? Enfim, quer dizer, não há necessidade, porque não tem o risco que outras substâncias que a indústria farmacêutica manipula trazem. Então, eu acredito que, sob esse ponto de vista, o atendimento de um ISO, que são as regras de qualidade de qualquer uma dessas qualificações, é suficiente para a cannabis, não sendo necessária a qualificação farmacêutica, tá? Entendi. Então, é simples de entender, tá? Mas a Anvisa colocou a barra lá em cima. Na 327, mas manteve a autorização na 660. Eu acho que é importante a gente, quando eu digo que o Brasil tem o melhor regulatório do mundo, é 327 e 660 juntas. Só uma das duas a gente seria capenga. Tá? Entendi. Já disse e estou repetindo aqui. Enfim. E aí você tem outras coisas, quer dizer, como é que você precisa saber o que está lá dentro, né? Se tiver lá dentro e é natural, ele não vai oferecer risco, porque já se sabe. E o que está lá dentro? Aí você faz um exame que é feito em laboratórios, que tem que ser laboratórios certificados, com padrão farmacêutico, que pode fazer farma, pode fazer fito, pode fazer... deixa para cá para não derrubar. Pode ser... suplemento alimentar, mas você vai lá e você faz um certificado... Certificate of Analysis, que é um certificado do que consta ali dentro, que vai ver quantos miligramas tem do THC, quantos miligramas tem do CBD, terpenos, eventualmente outras substâncias que estão ali, para que a gente saiba o que a gente está tomando. Se fizer esse teste, é suficiente para garantir a segurança e a qualidade do produto. Então, eu acho que não é necessária essa barra tão elevada. Ela deve ser mantida assim para estudos clínicos, produtos que vão ser registrados. Aí faz todo sentido, seguir o padrão farmacêutico. Mas com relação a 327, como eu disse, eu acho que uma mera notificação seria suficiente. Não, eu acho muito legal isso que o Galvão falou, porque assim... É importante ter essa certificação porque, às vezes, né, a gente pensar em um cenário, talvez o produto possa não fazer mal por ele ser natural, mas ele também pode não fazer bem. E aí eu digo isso no sentido de... Ou pode nem ter o produto ali. Exatamente, porque... Ter o produto a gente garante com o certificado de origem. Né? Fazer ou não fazer mal tem todos esses estudos com as moléculas da cannabis. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, porque assim, se você compra um produto e o que está descrito ali em relação ao produto não é exatamente o que está ali na sua fórmula, talvez ele não vai fazer mal, mas ele pode não fazer bem para um paciente que está tratando uma patologia. Sim. Então, por isso que é importante que o produto que está sendo vendido e comprado ali pelo paciente, que ele corresponda exatamente à sua certificação, que ele traga ali toda a dosagem, a formulação exata, porque pode não fazer mal, mas pode não fazer bem. Então, né? Simplificando isso, cannabis não é o chazinho da vovó. Você pode tomar 1, 2, 3, 4 xícaras e vai fazer o efeito. Você tem que ter dosagem certa, você tem que ter combinação certa dos canabinoides que você quer ter, às vezes com outras substâncias para ter o resultado esperado. Então, isso é importante. Né? A dosagem é algo que por si só já justifica o que você falou. Perfeitamente. Bom, e sobre esse avanço, a gente está vendo que São Paulo está sendo um estado super importante para o acesso a cannabis, um Sistema Único de Saúde, o SUS, e a gente vê um movimento aí em vários outros estados, municípios também, entendendo, a gente... Até em um estado bem conservador, que é Mato Grosso, Cuiabá, uma cidade também extremamente conservadora, aprovou agora recentemente a distribuição de medicamentos à base de cannabis no SUS. Então a gente vê que está crescendo. Como que você vê? Na verdade, falta sanção ainda do prefeito, mas passou na Câmara. Sim, mas passou isso, é verdade. Passou na Aprovou, Câmara. verdade, bem lembrado, João. Aprovou na Câmara dos teve Vereadores. aprovação na Câmara de Vereadores, Falta ainda o prefeito depende da sancionar. sanção do prefeito. Emanuel Pinheiro, Alô? tá contigo aí o projeto para sanção ou veto, né? Mas eu acho que vetar hoje não dá mais para falar em veto, até porque a gente tem exemplos aí de outros estados, São Paulo principalmente, né, nessa questão. E você vê que esse é um caminho também, é mais uma via de acesso, mais uma forma de você democratizar o acesso à terapia canabinoide? Sem dúvida, é importantíssimo, porque a cannabis medicinal, ela pode beneficiar a todas as classes sociais, a todos os gêneros, a todos os tipos físicos.
e ela precisa se tornar acessível. Se a pessoa não tem poder aquisitivo, é o Estado que tem que assumir esse papel. Então, essa é uma tendência inexorável, cada vez mais tem que acontecer esse tipo de licitação pública. E eu acho assim, e que ela seja cada vez mais ampla. O Estado de São Paulo tem uma lei boa, mas que restringiu a 3 patologias. Poderia ter colocado 10, 15, 20 patologias tranquilamente, juntamente com essas 3. Então, nós estamos num avanço. Cada vez mais licitações, cada vez mais órgãos públicos licitando e cada vez mais variedade de produtos, eu espero. Hoje está licitando só o CBD, né? No máximo um full spectrum, e cada vez mais moléculas disponíveis aí. Você acha que deve ampliar, então, essa questão assim, da ampla concorrência nas licitações, novos produtos, até produto importado, por exemplo? Sim, sem dúvida. De novo, a questão 327-660. A gente participou da licitação aqui de São Paulo. Vocês até deram uma nota aí no Sechá que a gente ganhou, mas depois a gente foi desclassificado porque a gente era 660. Nosso preço era 10% mais barato do que o dos outros concorrentes. E a gente tem uma bandeira de defender que todas as licitações públicas têm que permitir a participação de empresas que importam produtos via 660. Isso operacionalmente é possível. A Anvisa, em todas as consultas formais, confirma que o poder público pode licitar pela 660. A Anvisa coloca como se ele pudesse fazer uma ou outra, ou as duas, ou escolher. Eu, do meu ponto de vista como cidadão e pensando de forma jurídica, eu entendo que não há essa discricionariedade do poder público, não. Ele tem que permitir as duas. Não é que ele pode, ele deve permitir as duas participando da licitação. Isso vai garantir melhor qualidade, melhor preço, concorrência, e a gente tem uma bandeira de trazer essa discussão juridicamente, assim como trouxemos a do cultivo e outras, Sim. Que um dia a gente marca para comentar disso. Estamos também com essa bandeira de trazer para o judiciário a discussão em várias licitações públicas de defender que a 660 deve ser permitida. Galvão, o que aconteceu nesse caso específico aí? Você até comentou muito bem, o Sechá chegou a noticiar, né, Leandro? Na época, que a Tegra havia ganhado a licitação em São Paulo e, de repente, veio outra empresa e surge no mercado e ganha a licitação e começa a distribuir o produto. Explica para nós o que aconteceu nessa história aí. Essa questão de 327-660. Nós participamos da licitação entendendo que o edital permitia a participação através de produtos dos 2 regulatórios, de ambas as resoluções, e o pregoeiro, no final, quando foi analisar a nossa documentação, entendeu que não. Aí não houve tempo hábil para fazer um recurso administrativo, e até nesse caso a gente pretende ainda discutir. Se para todos os leilões o Poder Público de São Paulo deve aceitar a 660. Estamos trabalhando nisso. É que nesse modelo de pregão, não é o ganhar, né? São várias empresas que colocam lá o seu produto, aí até tinha uma outra empresa que estava na frente da Tegra, que ela ficou em primeiro, na verdade não é ganhou, ficou em primeiro. Aí, depois de ficar em primeiro, vai para análise. Daí, na análise, algum ponto a empresa pode ser desclassificada. Aí, a que ficou em segundo lugar assume a primeira posição, aí assim sucessivamente. Então, tinha uma outra empresa em primeiro, foi desclassificada, a empresa do Galvão ficou em primeiro, depois foi desclassificada, e assim sucessivamente foi até que houve a decisão final sobre quem, de fato, venceria a licitação do SUS aqui de São Paulo. Eu acho só que foi ao contrário. Processo, né? Não é que... Quando você licita como microempresa, você tem uma prioridade de você poder igualar o preço. Então, acho que a outra empresa tinha ficado em primeiro, mas por a gente ser micro, ficou em primeiro, a empresa da licitação. Aí ela ficou em segundo, foi desclassificada a Tegra, foi desclassificada ela, e aí partiu para análise das outras empresas. Não só a questão da forma como funciona mas é assim o pregão, que funciona. Né? O formato do pregão é esse, você vai ficando em primeiro, desclassifica, quem estava em segundo depois assume. de preço, é feita uma análise técnica da documentação. E aí, por exemplo, tinha uma exigência lá no edital que você tinha que comprovar a entrega de pelo menos 26 mil produtos. A gente tem atestados da DHL, da UPS, que a gente já entregou 100 mil produtos. Então, a gente entendeu que a gente tinha toda a qualificação necessária. A questão é 660 ou 327? E o Poder Público, o Judiciário agora tem que analisar
se está correta a decisão do executivo, que é quem faz a licitação, através da área de saúde aqui de São Paulo, ou de outros estados, municípios, governo federal, se há uma correção na decisão deles de só permitir a 327, ou se a 660 deve ser aceita também. Vai ficar de novo para o judiciário fazer essa inovação aí social, esse movimento. E a Tegra, então, está recorrendo? Ainda não, mas Ou a não? gente tem como meta discutir em todos os leilões importantes que estão acontecendo para que isso venha a ser debatido e que haja um consenso, seja qual for esse consenso. Legal. Entendeu? Galvão, no Brasil a gente sabe que a decisão política ela é muito motivada pela questão do reduto eleitoral, né? Os parlamentares eles tomam as suas decisões baseadas aí nos seus eleitores, né? E a gente sabe que o Brasil é um pouco dividido, né? Uma parte progressista, outra parte mais conservadora, e a gente vê que os políticos, na hora de tomar uma decisão, de votar, ele se preocupa muito se aquela posição política dele vai prejudicar ele numa futura eleição. E existe esse termômetro, né? Você entende que, assim, que politicamente a cannabis ela acaba sendo prejudicada por esse medo, esse receio de... Porque a gente conversa nos bastidores com muitos políticos e muitos deles têm medo de votar ou se manifestar contra ou a favor da cannabis medicinal porque ele tem medo e um receio dessa repercussão no seu voto, numa eleição. E eles dependem, principalmente em ano eleitoral, é muito difícil, e seja qualquer for o tema, de um político tomar uma decisão ou se manifestar publicamente sobre tal assunto. Você acha que no Brasil, assim, o que falta ainda para ter essa consciência social, civil, de que as pessoas entendam a cannabis e acabem com esse preconceito? E você acha que ainda a cannabis no Brasil ela acaba sendo um pouco prejudicada por esse receio que o político tem de se manifestar publicamente em defesa da cannabis medicinal? Com medo de perder voto, por ser um país religioso, conservador e que desconhece os benefícios da cannabis? Olha, eu vou dizer que aí eu sou um eterno otimista. Eu acho que tudo faz parte de um processo de aquisição de conhecimento, de conscientização. Hoje, a conscientização ela não é suficiente ainda para que a maioria dos políticos possam tomar a defesa do uso da cannabis medicinal, porque podem haver questões como essa que você trouxe. E por isso que é importante que, de um lado, a Anvisa tenha feito os regulatórios que ela fez e que veio pelo judiciário, a 660 começou e se sustenta ainda por uma ação que foi impetrada, se não me engano, em 2015, 2016, mas a decisão é 2016. E todas as inovações, muitas das inovações que a gente pode ter, também podem vir pelo judiciário. Mas a partir disso o executivo se mobilizou. A Anvisa teve que criar um regulatório. Então, já envolveu o judiciário, já envolveu o executivo, e o legislativo ele é muito mais plural do que o judiciário ou o executivo na Anvisa. E essa pluralidade ela demora um pouquinho mais para ser homogeneizada, mas vai chegar lá. Há um tempo para tudo na vida. Eu acho que é um processo, mas o que você falou é pertinente. As pessoas ainda não apoiam porque elas não veem que apoiando elas vão atender a 90% do público que elas querem atender e talvez só não atender a 10%, entendeu? Precisa estar mais claro que é um consenso de que é algo que traz muito benefício e que o uso é aquele que a sociedade brasileira espera que seja feito da cannabis, ou seja, um uso que claramente é um uso mais medicinal pela tendência atual. E o Congresso dificilmente irá numa outra linha, né? Isso a gente está vendo, né? O Judiciário... Tem o processo inverso também, né? O Judiciário tentou inovar e o Congresso já disse, opa, não, entendeu? Nós vamos fazer aqui devagar com Andorra. Aí vocês exageraram um pouquinho. Calma lá, entendeu? Então, esse embate ele é salutar, mas você vê até por aí que é nessa linha que eu falei, entendeu? É mais plural ali, então demora mais para ter um consenso. Mas você acredita, então, que num futuro próximo, então, esse mercado vai estar 100% já regulamentado, as resoluções vão estar funcionando perfeitamente, todo mundo vai poder participar desse ecossistema, vai poder ganhar com isso aí? As pessoas estão preparadas. Agora, uma perspectiva uma visão de empreendedor, de empresário. Você acha que as pessoas estão preparadas para isso? Vão ser
abertas a esse debate, ou você acha que ainda demora um pouco para as pessoas conseguirem entender os benefícios desse mercado? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, Momento futurologia. Eu vou fazer uma brincadeira, porque eu vou, entre aspas, me contradizer. Eu disse que aí eu sou um eterno otimista, né? Aí agora eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer, bom, nós somos seres humanos, a gente está sempre sujeito ao erro, à imperfeição, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai melhorar, vai se desenvolver cada vez mais, mas sempre haverão percalços no caminho. Faz parte das regras da vida, entendeu? É um movimento muito plural e o ser humano é imperfeito. Então há melhorias, a gente está vendo que há melhorias. Aí eu não sei se o futuro de 1 ano, o de 2, o de 3, o de 5, mas há uma tendência clara, e isso é bom. E você acha que tem espaço para todo mundo atuar nesse setor? Ou alguns irão sucumbir pelo caminho? Cara, isso não é do nosso setor, isso é Uma de regra todos de os mercado, setores, né? é uma regra de mercado. Vai haver consolidação, vai haver nichamento desse mercado, especialização desse mercado. Algumas pessoas... Aventureiros do mercado? Sim, também ocorre. Algumas empresas vão trabalhar melhor, outras vão trabalhar pior, e tem questões que não é trabalhar melhor ou pior, não. Não dá para ter um mercado de paleta mexicana que tinha uma paleta mexicana em cada esquina e achar que todo mundo... O que virou a paleta mexicana? O que virou a paleta mexicana, Ninguém mais exatamente. Ninguém mais sabe, sumiu, né? Acabou. E muita gente investiu na paleta mexicana achando que seria grande mina de ouro e não deu em nada, né? Exatamente. Acho que isso o Galvão falou bem, é uma regra do mercado. Não é? E a cannabis está sujeita às regras de mercado, que é concorrência, que é melhor produto, melhor oferta, demanda, né? O fato é, na 660 não há barreira de entrada quase nenhuma, né? E essa barreira de entrada cria uma concorrência muito grande. Acho que 1 ano atrás a gente tinha 400 marcas, hoje a gente tem 700 marcas na 660. Mas o mercado seleciona, né? O mercado seleciona. essa autorregulação de selecionar, né? Seleciona. Por mais que uma empresa entre e não esteja oferecendo um serviço 100%, o mercado vai dizer para ela se ela vai continuar ou se ela não vai continuar. Vai. E tem algumas pessoas que têm algum vínculo de preferência com alguma marca, com alguma região produtora nos Estados Unidos, algum relacionamento pessoal que confia no fornecedor, no produtor, no intermediário, num sócio aqui. É normal que você tenha essa pluralidade toda. Perfeito. Marcelo Galvão aqui, muito preciso, muito cirúrgico. Técnico, muito sucinto também, Marcelo Galvão. Tem mais perguntas, João? Bom, eu acho que o que eu queria saber dele, a gente já perguntou. Eu acho que já fez o exercício de futurologia. Que é muito importante a gente fazer previsões também. Ele se saiu muito bem nas perguntas também. E eu acho que é isso. Esse mercado, esse ecossistema da cannabis, não só medicinal, como industrial, e o próprio uso recreativo, o uso adulto, né, que a gente gosta de falar aqui. Agora você está mais adepto ao recreativo, né? Depois do último podcast, está mais tranquilo para falar recreativo? Não está se corrigindo mais 100%? Não, e isso vem muito, Leandro, de mudanças de percepção, de paradigmas também. E conhecimento, né? Informação, exato, conhecimento, debate amplo, aberto, sem Nós sem temos viés. Preconceitos também, entendeu? Nós temos nossos fantasmas também, isso aí todo ser humano tem. E fomos doutrinados dessa maneira, né? Foram 100 anos de repressão, de mistificação, de endemonização da cannabis. Os Estados Unidos, ele fez um movimento muito forte lá no quesito proibição, né, Marcelo? Ele fez um programa, uma ação lá com os órgãos federais deles lá, de proibição, que gastou-se muito dinheiro. Foi usado de muito poder para isso aí. Então, para a gente desmistificar, para a gente quebrar barreiras e derrubar esses preconceitos, vai ser gasto também muito poder, muito dinheiro, muita informação de qualidade, com responsabilidade também. Muita leitura no Sechá. Exatamente, importantíssimo. Muito congresso, muito Medical Cannabis Fair. Exatamente. Muito DeusaCast. DeusaCast, muito Sechá Academy também, porque a capacitação médica é muito importante, entendeu? Nesse setor. Aliás, um recado para você aí, ó, compartilha e assista
todos os episódios, já tem 14 episódios no ar, assista todos os episódios do DeusaCast, porque assim, João, eu tenho me surpreendido, viu, Galvão, a cada episódio, porque isso aqui está sendo uma aula, está sendo, vamos chamar de um grande arquivo de informação sobre a cannabis, porque assim, só tem vindo aqui mente brilhante, mais uma vez, Marcelo Galvão, trazendo muito conhecimento, muita informação. Então assim, uma dica para você, quer se aprofundar na cannabis medicinal, assista a todos os episódios, estoura uma pipoquinha, bota aí na Smart TV, Tome seu café Smush para acompanhar, Smush, que a gente esqueceu de falar deles hoje aqui. Nosso patrocinador oficial Gabriel do DeusaCast. Gabriel trouxe as canecas do Smush aqui pra gente aqui hoje. Brincadeira, né, Gabriel? Não trouxe as canecas aqui. Galvão, você já conhece o café Smush? Não conheço, me conte aí. O café Smush, ele é um blend aí de uma mistura, um shot, digamos assim. Na verdade, ele tem duas opções, né? Ele tem o shot, que é um café solúvel, com pimenta preta, com canela e com cogumelo Lion's Mane, que é o juba de leão, que proporciona aí, ele trabalha no seu sistema imunológico, ele é uma fonte de fibras, poder inflamatório, então, e temos também essa versão aqui, que é o café Smush Expresso, que vem com 10 cápsulas, que ajuda aí na sua atividade cerebral diária. Então, você aí que está precisando de um up nas suas atividades cotidianas, a nossa dica é o Café Smush, patrocinador do DeusaCast. Inclusive, estamos abertos aí, se caso a Tegra se interessar em colaborar com o DeusaCast para que continuemos propagando informação de qualidade, estamos aí. Muito bom. Deixa eu só comentar, estive nos Estados Unidos semana passada e tem um blend enorme de diversos cogumelos aí para focando em foco ficou redundante, né? Mas endereçando a questão de memória e de foco, né? E muitos deles combinados também com produtos do Ayurveda, o Bacopa, por exemplo, Bacopa Munieri e outras ervas do Ayurveda que estão sendo combinadas agora. Uma prateleira inteira lá numa das lojas que eu fui de produtos assim. Mas olha, já que você falou em ajudar no DeusaCast, eu queria fazer um último comentário. Pois não, Galvão. Só para botar lá em cima o seu Ibope. Olha entendeu? Só, vamos lá. Eu falei isso na feira, lá no Medical Cannabis Fair, na minha palestra, e isso, assim, é uma visão, foi um amigo meu americano que me trouxe essa visão, e ela é perfeita. E ela tem muitos impactos para a gente. Como acabou não sendo divulgado lá o que foi falado na palestra, eu vou falar aqui. Pode falar. A pergunta é a seguinte: vai regular a nível federal americano ou não o mercado recreativo de cannabis? É uma excelente pergunta. É uma promessa do governo atual, inclusive, do Biden, né? Essa regulamentação a nível federal nos Estados Unidos, que inclusive aí abrange também perdões, né? De processos aí, de ações judiciais contra pessoas que foram presas em posse ou utilizando a cannabis nos Estados Unidos, né? A maconha. Então, assim, é uma promessa de governo. Vai ter eleições aí logo menos. Eu creio que sim. Eu creio que tudo indica que sim, mas eu não sei a resposta correta. Qual que é a sua opinião? Então, vou falar... Tem alguém desses famosos aí que fala assim, vou ser obrigado lá, a discordar. Tá quentinho, né? Não, mas eu já tinha visto isso antes. Já? Eu aprendi isso em fevereiro, numa outra viagem lá com um americano. Não vai aprovar nunca, na minha opinião. Por quê? Por causa desse arranjo de forças sociais. O que acontece? Até pouco tempo atrás... não foi aprovado a nível federal, porque o Texas, liderando os estados conservadores, impediu que isso fosse colocado em pauta ou tivesse qualquer desenvolvimento. O Congresso dominado pela ala conservadora, e o Texas liderando isso. O Texas tem uma força muito conservadora mesmo nos Estados Unidos. Então, até agora, eram os conservadores que eram contrários à aprovação. Agora, tanto os conservadores quanto os democratas, quanto os liberais, são contrários também, por uma questão econômica. O que acontece é que a Califórnia ela tem uma pujança econômica muito maior do que todos os outros estados em muitas coisas. Uma delas é na cannabis. Tem melhores climas, tem melhor variedade e tem um mercado consumidor gigantesco, que não existe um mercado igual em todos os outros estados.
Então, os produtores do Colorado, todos os estados que produzem, chegaram à conclusão que se for liberado a nível federal, que a Califórnia engole todo mundo. Só vai ter produto da Califórnia sendo fornecido nos Estados Unidos inteiro. E quem produz nesses estados, quem distribui, quem vende nesses estados, vai ficar sem mercado. Então agora, todos os estados onde já está aprovado, a maioria são abertamente contra a aprovação a nível federal. E aí não tem mais nenhuma força política para fazer isso. A força econômica influenciou a força política e não deve mais aprovar. É interessante ou não é? Faz e se você total sentido. Faz total sentido. Total sentido. Porque a Califórnia monopolizaria o mercado inteiro. Monopolizaria. Até Talvez o Colorado tivesse lá um pedacinho do mercado, mas assim, quantos são os estados? 52 estados americanos, não me lembro o número agora. Exatamente. Em 90% do que tem aprovado a possibilidade de cultivo hoje um mercado regulado, os players deste mercado iam deixar de existir por causa da concorrência da Califórnia. Então ninguém quer mais. Aí um amigo me alertou para isso, eu participo de vários grupos de WhatsApp, e você tem lá um monte de produtor, distribuidor, farmácia que vende, falando, gente, se liberar, esquece, está todo mundo fora do mercado. Esse é um dos lados. O outro lado é que liberando, isso não é um efeito imediato, mas aí você tem todo o movimento da grande indústria farmacêutica, que quem sobreviveu à onda da Califórnia não sobrevive à onda da indústria farmacêutica depois. E com essa excelente análise, a gente encerra então o DeusaCast. O nosso horário está apertado, temos que entregar o estúdio para Lorenzo Rolim. Já estão batendo na porta. E o futuro vai nos dizer sobre essa análise de Galvão, se irá se confirmar ou não. Eu acredito que sim, viu? Faz sentido. Anote aí na Pode ser que história mude do uma força DeusaCast. que a gente não está considerando, mas com essas variáveis faz total sentido. E se isso acontecer, lembre-se, você ouviu aqui, hein? Exatamente. No Em primeira Isso aí, mão, primeira aqui, mão. Marcelo Galvão. Muito obrigado Em primeira pela mão, sua participação. é o bizu, para aumentar a audiência aí, ó. Muito DeusaCast. Galvão, obrigado pelo sua presença, por você ter aceitado o nosso convite. E curta, compartilha, comenta aí nesse vídeo aí no YouTube. Nos ajude a fomentar o debate sobre a cannabis e todos os seus usos. Muito obrigado. Até o próximo DeusaCast. Valeu.